Boa tarde, hoje é dia 20 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos de maneira ao vivo e online através do aplicativo Centro de Mídias. Os alunos que estão ao vivo comigo hoje são eles: os alunos Fernando e o Felipe e a aluna Mariane. Por enquanto, os alunos que possivelmente podem estar lá na escola Padre Antônio Dragoni de forma presencial não entraram ao vivo ainda, pois eu espero que um dos dois professores Proatec possam estar entrando ao vivo e colocando os alunos para assistirem a aula lá. Então, por enquanto, não sei quem está presente lá na escola. Mas, como o tempo nosso é curto, vamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Nosso material é o Currículo em Ação, volume 2. Começaremos hoje a Situação Aprendizagem 4. Essa é a primeira aula da Situação Aprendizagem 4. É um material fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. É um material do Currículo Paulista. Essa aula ficará gravada para que os alunos que não estão assistindo de maneira ao vivo possam posteriormente, em um momento oportuno, assistirem às aulas e colocarem as atividades em dia. Se você não é meu aluno, mas assiste essas aulas pelo YouTube, deixe um comentário se gosta da aula ou não, diga-nos de que cidade que você é, né? Se gosta da aula, já deixa o like na aula, isso ajuda a divulgar as aulas para outros colegas. Vamos dar início então? Então vamos lá. Página 83 fala sobre a situação aprendizagem 4. O que ela fala sobre a situação aprendizagem 4? O que é que nós vamos aprender? Variações de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. É o assunto central da situação aprendizagem 4. Isso está lá na página 83. Agora nós vamos para a situação aprendizagem 4. A habilidade que é relacionada à situação aprendizagem 4 são duas. A habilidade EF08MA12, que é identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. A outra habilidade é a EFMA13, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Qual é o objeto de conhecimento? Variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Isso aqui é caso haja alguma outra parte da situação aprendizagem 4, a gente usa esse resumo aqui do que está na apostila. Então vamos dar início aos exercícios. Página 94. Atividade 1. Estudando as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus com duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade em que você mora. Isso significa que a velocidade média do ônibus foi de 80 km por hora. O tempo, a distância e a velocidade são exemplos de grandezas. Nossa, professor, mas tempo é grandeza? Você acha que grandeza é só na altura da pessoa? A pessoa é grande na altura? Não, grandezas são coisas que podem ser medidas. Então, tempo é grandeza, distância é grandeza, mas velocidade eu não vejo, professor, mas é grandeza, tá? Então, tira isso da cabeça de vocês, que grandeza é só coisa que você vê. Tempo eu não vejo e é grandeza. Distância eu vejo e é grandeza.
Velocidade eu não vejo, professor, mas é grandeza. Então, tudo que dá para ser medido é chamado de grandezas. Ficou claro isso, Mariane? Ficou claro isso, Fernando e Felipe? Sim ou não? Responde no chat, por favor. Então, tá bom. Então, grandezas são medidas que eu posso medir, tá? Então, vamos lá. O tempo, a distância e a velocidade são exemplos de grandezas. Afinal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, podendo ainda ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Já vou dar uma dica aqui para vocês, antes da gente começar a fazer os exercícios. O que quer dizer diretamente proporcionais? E o que quer dizer inversamente proporcionais? A primeira dica é quando elas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou fazer um resumo aqui antes da gente começar a fazer o exercício, tá? Então, diretamente proporcionais é quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. Quer dizer que elas são diretamente proporcionais? Não ainda. Elas podem ser diretamente proporcionais. Mas, professor, se uma está aumentando e a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais. Não, elas podem ser diretamente proporcionais. Para elas serem diretamente proporcionais, elas têm que ter a mesma razão. Como assim, professor, elas têm que ser a mesma razão? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Fui comprar um pão, paguei 50 centavos. Fui comprar 2 pães, paguei R$1. Está aumentando ou não está aumentando? Sim, né? Um pão, 50 centavos. 2 pães, R$1. 3 pães, R$1,50. Repararam? Conforme uma grandeza está aumentando, a outra também está aumentando. Ah, então elas são diretamente proporcionais? Aparentemente sim. Como que eu sei se elas são proporcionais ou não? Se vai fazer uma grandeza dividida pela outra. Faz aqui. 50 centavos dividido por 1 vai dar 0,50. R$1 dividido por 2 pães vai dar 0,50. 1,50 dividido por 3 vai dar 0,50. Ah, professor, todas elas dão o mesmo resultado quando eu divido uma grandeza pela outra. Isso aqui se chama razão. Então, e ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que é o valor unitário do pão, não é verdade? Agora, pensa comigo aqui. Se eu pensasse que quando uma sobe e a outra sobe também são proporcionais, quer dizer que se eu comprar um pão por 50 centavos, quando eu vou comprar 2 pães, eu vou pagar R$1,50. Quando eu vou comprar 3 pães, eu vou pagar R$5. Ah, essa grandeza está aumentando. Essa grandeza também está aumentando. Elas são diretamente proporcionais? Você vai falar, ah, são. Não, calma, eu tenho que testar. 50 centavos dividido por 1 dá 50 centavos. 1,50 dividido por 2 dá 75 centavos. R$5 dividido por 3. Ah, vou fazer na calculadora para ir mais rápido, porque não vai ser um número muito fácil. 5 dividido por 3 vai dar 1,6666, né? Deu uma dízima periódica. 1,666. Deu todas as razões iguais? Não. Então não tem proporção nenhuma. Ela não tem proporção nenhuma. Entendeu? Ela não tem proporção. Ah, mas professor, uma está crescendo, a outra também. Mas não há razão. Então elas não são proporcionais. Ah, então para elas serem diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, eu tenho que testar se elas têm a mesma razão, professor? Sim, eu tenho que testar
se elas têm a mesma razão. E como eu faço para descobrir quando elas são inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais é quando uma razão aumenta, a outra diminui. Ou ao contrário, quando uma diminui, a outra aumenta. Vou dar um exemplo aqui, certo? Vou usar do ônibus, tá? Então, um ônibus andando 80 km por hora, ele faz uma viagem em 1 hora. Se ele andar a 40 km por hora, vou fazer ele andar mais devagar, tá? Esse ônibus vai andar mais devagar. Ele vai andar a 40 km por hora. Ele vai andar metade do 40 km por hora. Vocês acham que ele vai fazer a viagem em quantas horas? Hein? Se ele andava 80 km por hora e fazia em 1 hora, andando pela metade da velocidade, ele vai andar metade. Opa! Então ele diminuiu a velocidade. Muito bom, Mariane. Se diminuiu a velocidade, né? O que aconteceu aqui? 2 horas. Então aqui ficou... Opa, fiz errado aqui. Aqui é a seguinte, a setinha você vai fazer sempre assim, ó. Você vai fazer a setinha do menor para o maior. Do menor para o maior. Do menor para o maior, tá? Então tá uma setinha inversa da outra. Então isso aqui é uma regra inversamente proporcional. Então, quando diminui a velocidade, aumenta a hora da viagem, certo? Faz sentido, né? Já pensou falar bem assim? Ele estava 80 km por hora. Daí ele diminuiu pela metade a velocidade. A hora vai diminuir pela metade? Ele vai fazer em meia hora? Não, ele vai andar mais devagar. Então ele não vai fazer em meia hora, ele vai fazer o dobro. Então ela é inversamente proporcional. Quanto mais devagar eu for, mais vai demorar para eu chegar. Mais lento, mais tempo para chegar, né? Então, menos velocidade, mais tempo. Inverso. Menos velocidade, mais tempo. Mas, professor, como que eu vou descobrir a razão? Como que a Mariane e o Felipe e o Fernando chegaram nesses dois? Tem que ter uma lógica nisso aqui, né? Como que eles descobriram isso? Eles perceberam que foi dividido por 2 e multiplicaram por 2 o outro lado. Mas... como que eu vou descobrir a razão? Lá tinha uma razão, né, para ter isso. A razão para você descobrir, você tem que fazer o seguinte: tem que multiplicar uma grandeza pela outra. 1 vezes 80, 1 vezes 80. O que dá? Dá 80. E esse 80 é justamente a distância que vai percorrer. Então, quando eu vim aqui, eu vou fazer assim, ele vai percorrer 40 km por hora, certo? E aí eu vou perguntar, quantas horas ele vai precisar percorrer? Quantas horas ele vai levar para percorrer 80 km? Aí você vai perguntar, 80 vezes quem que vai... 40 vezes quem que vai dar 80? É vezes 2. Então, por isso que eles chegaram à conclusão que era 2 aqui. Talvez eles fizeram mentalmente isso, tá bom? Então, ficou bem claro isso? Quando tem uma seta para baixo e uma seta para cima, ela possivelmente é proporcional. Porque se não tiver a mesma razão, ela não é proporcional, né? Daí existe a possibilidade dela não ser proporcional. Vamos continuar a apostila então? Então vamos lá agora. Agora vai fazer mais sentido fazendo os exercícios. 1.1. Classifique os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique sua resposta. Vamos lá? Letra A.
A medida do lado de um quadrado e seu perímetro. E daí? A medida do lado do quadrado. Então aqui tem um quadrado, certo? Quadrado a gente sabe que ele tem lado, lado, lado e lado, certo? E como que eu sei o perímetro do quadrado? Quem lembra qual é o perímetro do quadrado? Perímetro, não vá confundir perímetro com área. A área é a parte de dentro. Perímetro é o contorno. Como é o perímetro de um quadrado? É lado mais lado mais lado mais lado. Ou seja, 4 vezes o lado. E agora, respondam para mim. O perímetro é proporcional ao seu lado? Sim ou não? Se ele for sim, aí eu quero saber se ele é diretamente proporcional ou se ele é inversamente proporcional. Sim, Mariana, ele é proporcional. Agora eu quero saber se vocês acham que quanto maior o lado, maior vai ser o perímetro, ou ele é o contrário, quando vai aumentando o lado do quadrado, vai diminuindo o tamanho do perímetro. Muito bom, Mariana, é isso mesmo a resposta. Ele é diretamente proporcional. Vamos fazer um teste aqui? Quando a minha tabela, o meu lado do quadrado vale 1, meu lado vale 2, meu lado vale 3. Então vamos fazer uma tabelinha aqui. O lado do quadrado vale 1, vale 2 e vale 3. Perceba aqui comigo. Certo? Olha lá, tá aumentando, né? Do 1 tá aumentando para o 3. Vamos ver o que vai acontecer do outro lado. 1, vou colocar 1 no lugar do L. 4 vezes 1, o perímetro é 4. Agora o 2. Quando o lado vale 2, 4 vezes 2 vai ser 8. Certo? 4 vezes 2 dá 8. Agora vou fazer o quê? Vou colocar 3 no lugar do lado. Quando o lado for 3, 4 vezes 3 dá 12. Muito bem, repare, conforme aumenta o lado, aumenta o tamanho do perímetro. Ah, então é isso, ele é diretamente proporcional. Calma, eu tenho que ver se tem alguma razão nisso. Vamos dividir o perímetro pelo lado? 4 dividido por 1 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. Todos deram a mesma razão. Então, é certeza que eles são todos os mesmos, a mesma razão. Olha que interessante que a Mariane falou. Se eu aumentar o lado do meu quadrado, aumenta o lado do meu perímetro. Se eu diminuir o lado do meu quadrado, o que acontece com o meu perímetro? Diminui também. Então, tanto faz se eu aumentar ou diminuir, o outro lado acontece a mesma proporção. E não é inverso, né? Não é inverso. Então, os lados ou aumentam juntos ou diminuem juntos. Isso, aumentando ou diminuindo. Tanto faz se vai aumentar ou diminuir. Parabéns, Mariana. Gostei da sua resposta. Subindo uma resposta aí, escrito com a letra mais bonitinha. Diretamente proporcionais, pois quando aumenta o lado do quadrado, aumenta o seu perímetro na mesma proporção. Uma vez que o perímetro é calculado multiplicando o lado por 4, certo? Agora, olha a letra B. O tempo de um automóvel para percorrer certa distância e sua velocidade. E daí, o que vocês acham que é? Vou apertar pause para vocês responderem no chat para a aula no YouTube não ficar muito longa, tá? Continuando aqui então. O tempo que um automóvel leva para percorrer certa distância e sua velocidade. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade. Guapiara. Certo?
Capão, Itapeva. Certo? Vamos supor que de Guapiara até Itapeva tem uma distância de 60 quilômetros, certo? E aí, eu saindo de Guapiara para Itapeva, vamos supor que eu vá de carro até lá. Eu pego meu carro e ando numa velocidade média de 60 quilômetros por hora. Se eu ando 60 km por hora, eu vou levar 1 hora para chegar lá, certo? Aí eu peguei um carro mais possante e andei numa velocidade de 120 km por hora. E aí eu olhei marquei no cronômetro. Mesmo fazendo as 7 curvas lá, menos de 120 km, né? Senão eu ia morrer naquelas 7 curvas lá fazendo 120 km. Mas é uma velocidade média. Aí eu fiz em quantas horas? Meia hora. Por quê? Porque eu andei o dobro da velocidade. E aí o meu tempo foi a metade, né? Então eu fiz em meia hora. Aí eu peguei um outro carro. Peguei um Fusqueta, um Fusquinha. E o Fusquinha estava com o motor quase fundindo. E eu andei a 30 km por hora, bem devagarzinho. E aí eu levei no meu cronômetro, isso aqui era uma média, levei no meu cronômetro 2 horas para chegar. Então eu tenho que organizar essas informações na ordem, né? Então andando a 30 km, eu levei 2 horas, certo? Andando a 60 km, eu levei 1 hora. E andando a 120 km, eu levei meia hora, 0,5 horas. Agora preste bem atenção aqui, né? Aqui, ó, do menor para o maior. Foi aumentando a velocidade aqui, né? E o que aconteceu com o meu tempo? Do menor foi... Então, repararam? Enquanto isso aumentou a velocidade, o meu tempo foi diminuindo. Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo para chegar. Então, aqui é uma proporção inversa. Mas, para isso, eu preciso ter certeza que elas têm a mesma razão. Como que eu faço isso? Multiplicando as duas grandezas. Vamos ver? 30 vezes 2. 30 vezes 2 dá 60. 60 vezes 1 dá 60. 120 vezes 0,5. 120 vezes 0,5 dá 60. Então, ela é inversamente proporcional. Então, quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo de viagem. Conseguiram entender? Fernando, Felipe e Mariane, é o mesmo caso do ônibus que eu tinha explicado ali em cima já hoje. Responde no chat para mim, por favor. Sim? Então tá bom. Vou apagar aqui. Olha lá. Inversamente proporcional. Pois, quando aumenta a velocidade média, diminui o tempo para percorrer certa distância. E quando diminui a velocidade média, o tempo para percorrer certa distância. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. E agora, será que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pensa comigo. Para eu ir daqui até
de Guapiara até Capão Bonito, eu vou gastar um tanto de litros de combustível. E se eu for daqui de Guapiara até São Paulo, eu vou gastar o mesmo tanto ou vou gastar um pouco mais? Né? Será que é proporcional? Quanto mais eu andar, mais eu vou gastar? Ou será que é inversamente proporcional? Quanto mais eu ando, menos eu gasto? O que vocês acham? Ah, então é isso. Quanto mais anda, mais gasta, né, Mariane? Então ela é o quê? Inversamente ou diretamente proporcional? O que vocês acham? Quando aumenta a minha quilometragem, aumenta o gasto ou diminui o gasto? Né? Vocês têm que pensar nisso. São duas grandezas: quilometragem e gastos. Né? Quando aumenta uma, a outra também aumenta ou diminui? Né? A Mariana respondeu ali: aumenta a quilometragem, aumenta gastos. As duas setas estão no mesmo sentido, então é diretamente proporcional, certo? Porque quando aumenta o gasto, aumenta também a quilometragem. Quando aumenta a quilometragem, aumenta também o gasto. Alguém pode falar: professor, há controvérsias. Realmente, eu concordo. Por exemplo, eu gasto mais andando dentro da cidade. Eu posso gastar um tanque de gasolina, né, eu posso gastar 40 litros de gasolina andando 100 km dentro da cidade. E 40 litros de gasolina, eu posso andar 400 km na estrada. Mas por que isso, professor? Porque na estrada eu não vou pegar trânsito. Não está escutando? Só um minutinho. Voltou a escutar? Mariane, avisa ele para ele sair do aplicativo e entrar de novo no chat, fazendo um favor. Vamos lá. Então, tem essa parte também, mas imagine que a gente está falando da estrada. Quanto mais eu andar na estrada, mais vai gastar, tá? Então é diretamente proporcional. Mariane, você pode escrever no chat, fazendo um favor, para o Felipe e para o Fernando saírem do aplicativo e entrar de novo, que o áudio deles voltam. A quantidade de trabalhadores em o tempo de construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Quando a gente fala isso, é verdade, tem que deixar bem claro isso. Porque às vezes a gente fala assim, tem 3 trabalhadores, 2 trabalham super rápido e um trabalha mais conversando, olhando no celular do que trabalhando. Daí não dá para fazer o cálculo, né? Agora imagine a quantidade de trabalhadores na construção de um muro, mantendo o mesmo ritmo. Daí então agora pensa comigo. Beleza, Fernando, voltou aí, né? Agora pensa aqui comigo. Vamos pensar. Você tem 5 trabalhadores na construção de um muro. E eles falaram que vão levar 10 dias para construir esse muro. E aí, se você contratar mais 5 pedreiros, por exemplo, você vai ter 10. Você acha que vai levar mais dias para construir o muro ou menos dias? Então lá, vamos colocar aqui assim: pedreiros, se você aumentar o número de pedreiros, né? Os dias que vai levar para construir o muro vai aumentar ou vai diminuir os dias que vai levar para construir o muro? O que vocês acham? Aumenta os pedreiros, diminui ou aumenta os dias que vai levar para fazer o muro? Quanto mais funcionário, vai ser menos dias? Muito bom, Mariana. Se for mais pedreiros, diminui os dias, menos dias.
Agora, olha aqui, uma seta para cima e outra para baixo. Então, vocês acham que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que vocês acham que é? Inversamente, muito bem. Então, quanto mais pedreiros, menos dias. Quanto menos pedreiros, mais dias. Pode ser o contrário também, né? Por exemplo, eu tinha 5 pedreiros, eles iam fazer em 10 dias. Aí eu peguei e falei, não vou aguentar pagar 5 pedreiros, então eu vou querer só 2 pedreiros. Então eles vão levar mais de 10 dias, não vão conseguir terminar em 10, né? Então, quanto menos pedreiros, mais dias. Vai ser o contrário daí também, mas continua sendo inversamente proporcional. Olha lá a resposta subindo. Inversamente proporcionais, pois quando aumenta o número de trabalhadores, diminui o tempo para a construção, desde que trabalhe no mesmo ritmo. Também acontece o contrário. Quando diminui o número de pedreiros, aumenta aumenta o tempo de construção, tá bom? Próximo exercício, 1.2. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transportes diferentes. Patinete. Qual é a velocidade média do patinete? 20 km por hora. Qual é o tempo levado por essa patinete? 160 minutos. Moto. Qual a velocidade média da moto? 40 km por hora. Qual é o tempo que ela leva para percorrer? 80 minutos. Carro. 80 km por hora. Qual é o tempo que leva para percorrer? 40 minutos. Agora a pergunta é: as grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Ela é diretamente ou inversamente proporcionais? E aí ele pede: justifique a sua resposta. O que vocês acham? Responde no chat para mim, por favor. Estão me escutando? Mariane, Felipe, Fernando. Bom, aparentemente caiu a conexão do centro de mídias. Não sei se é problema no centro de mídias, então eu vou terminar de gravar a aula aqui depois eu coloco no YouTube para eles terminarem de assistir. Então vamos lá. Aqui podemos observar o seguinte: a patinete, moto e carros já está em ordem, ó, do menor para o maior. Vou fazer uma seta sempre do menor para o maior. E aqui vou fazer uma seta do menor para o maior também, certo? Foi feito uma seta do menor para o maior aqui também, tudo bem? E aí eu percebo aqui o seguinte: tem uma seta virada para baixo e outra para cima. Então ela aparentemente, ela é o quê? Inversamente proporcional. Mas eu preciso ver se ela tem a mesma constante. Como que eu faço isso? A mesma razão, né? E a mesma razão tem que ser constante. Eu vou multiplicar uma grandeza pela outra na inversamente proporcional. Então, eu vou fazer 20 vezes 160 minutos, certo? Ah, professor, mas aqui tá, ó, média de quilômetros por hora, lá tá em minutos. Então, eu vou transformar, né, a 160
em minutos. Não, mas eu não preciso, só preciso saber se dá a mesma razão. Então vamos lá. 20 vezes 160. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Foi o 1. 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Mais um que subiu? 3. 3.200. Agora eu vou fazer 40 vezes 80. 40 vezes 80. Corta um zero, vem aqui embaixo. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Olha, deu a mesma. Agora eu vou fazer o lado de baixo. 80 vezes 40. É a mesma coisa que 40 vezes 80. Então eu vou cortar 0 aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Deu a mesma coisa, certo? E se eu dividisse isso aqui por 60, eu descobriria o quê? A distância, né? Então, se eu pegasse aqui a calculadora, só para fazer um cálculo rápido aqui, ó, você ia fazer ali 160 dividido por 60, você ia descobrir que seria 2,6666, ou seja, 2 horas e 40 minutos, né, de tempo. E aí, ao você multiplicar por 20, que seria a velocidade média, então seria 53,333 quilômetros. 53 quilômetros e 333 metros a distância, né? Então, essa seria a distância. Então, certo? A distância percorrida. Mas não era essa a pergunta. A pergunta era se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Elas são inversamente proporcionais e elas têm a mesma razão na hora que eu multiplico uma grandeza pela outra. Por que eu multipliquei uma grandeza pela outra? Porque quando são inversamente proporcionais, para eu descobrir a razão, é multiplicando uma pela outra. A razão é uma constante. É uma constante, tá? É sempre uma constante. Olha lá. Que é o percurso. Inversamente proporcionais, pois quando aumentamos a velocidade média, diminui o tempo para percorrer o mesmo percurso, que é uma constante, que acabamos de descobrir que é de 56,3333, né? 333 metros. Nem era essa a pergunta, mas nós conseguimos descobrir. Repare que ao dobrar a velocidade, vimos isso também, ó. Dobrei a velocidade de 20 km, aumentei para 40 km por hora. Diminuí pela metade o tempo. Dobrei aqui de novo, de 40 km foi para 80. Diminuí pela metade aqui de novo. Dá para perceber isso também, certo? 1.3. Agora observe na tabela como estão associados os valores e a quantidade de um determinado produto e depois responda. Olha lá, vamos ver essa 1.3. Olha lá, valor 210 pela quantidade de 3 produtos, certo? 420 pela quantidade de 6 produtos, 840 pela quantidade de 12 produtos, 1.680 pela quantidade de 24 produtos. Reparem, está aumentando o valor, mas também a quantidade de produtos está aumentando. Ah, professor, mas aqui pode ser que não tenha proporcionalidade, porque geralmente, quando a gente começa a comprar coisas com maior quantidade, eles começam a dar algum descontinho, né, para compensar. Verdade. Então eu tenho que analisar as coisas, né? Como pode se observar, o valor pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Então ele já confirmou que é proporcional. Ah, dá para perceber mesmo, ó. Porque de 3 para 6 foi multiplicado por 2. E em cima também foi multiplicado por 2. Né? 210 vezes 2 dá 420. De 6 para 12 foi multiplicado por 2 também. 2 vezes 6 dá 12.
420 vezes 2 dá 840. De 12 vezes 2 dá 24. 840 vezes 2 dá 1680. Então a gente pode perceber assim também que foi multiplicado sempre por 2. Então lá, porque percebemos que quando dobramos o valor da quantidade, o valor a ser pago também dobra. B. Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago pela quantidade do valor e a quantidade de valores de produtos. Bom, primeira coisa, eu tenho que descobrir o valor unitário. Como eu descubro o valor unitário, professor? Se escolhe qualquer um da tabela, e já que é proporcional, e faz o valor pago. Então, valor unitário, VU, é o valor pago dividido pela quantidade. Então, lá, valor unitário é igual. Vou pegar isso aqui. Primeiro lá, pagou 210 por 3 unidades. 210 dividido por 3 dá 70. Então, cada unidade vale R$70. Então, para eu fazer uma unidade, uma sentença algébrica, vai ser assim: valor a ser pago é igual R$70 vezes a quantidade de produtos. Eu posso pôr Q de quantidade, eu posso pôr P de produtos, eu posso pôr N de número, eu posso pôr X, eu posso pôr a letra que eu quiser, porque a variável é uma variável, é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, que professor maroto. Não, não é maroto, eu já falei em aulas anteriores. A variável, você coloca a letra que você quiser, a não ser que ele viesse e falasse aqui, quantidade de produtos, entre parênteses, colocasse a letra N, tá? Aí ele estava pedindo que você colocasse a letra N como variável, certo? Mas não é o caso aqui. Então vamos lá. Vou apagar aqui e vamos subir a resposta. Olha lá. Valor é igual a 70 vezes P, onde V representa o valor em reais e P a quantidade de produtos. E 70 é o valor unitário do produto, ou seja, é a minha constante, certo? É a minha constante. Mariane, conseguiu voltar a me escutar ou não, Mariane? Continuando. Quanto uma pessoa irá pagar caso ela compre 18 unidades desse produto? Então ficaria assim, valor é igual 70 vezes, agora eu troco o P por 18 e venho fazer a conta, né? Cadê onde que veio para a minha caneta? Aqui. 70, vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7. 7 vezes 7, 49, com mais 7, 56. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. Soma tudo. 0, 6, 12. 1.260. Então, ela pagaria R$1.260. Certo? Esse seria o valor pago. Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar R$3.360. Ah, professor, agora complicou, quero ver. Não, o valor que ela tem é R$3.360. É igual a 70 vezes a quantidade que eu não sei. Ah, mas eu, professor Ricardo, gosto de trabalhar com o valor que eu não conheço do lado esquerdo. Então, vou fazer uma troca aqui. 70 vezes o valor, a quantidade que eu não sei ainda, vai dar 3.360. Então, a quantidade que eu quero descobrir é 3.360. Esse 70 estava multiplicando, vem para cá, dividindo. Corta um zero, corta um zero. É a mesma coisa que 336 dividido por 7.
Então, 336 dividido por 7. Tabuada do 7. Quem vezes o 7 chega mais próximo do 33? Bom, 4 vezes 7 dá 28. 5 vezes 7 dá 35. Vai passar, então é 4. 4 vezes 7 dá 28. 3 que tira 8, não dá, empresta do vizinho. 8 que tira 13, 8 para chegar no 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta 5. 2 que tira 2, 0. Abaixou o 6. 7 vezes 7 dá 49, mas 8 vezes 7 dá 56. Ah, então a pessoa vai poder comprar 48 produtos. Sim, se ela comprar 48 produtos de R$70 cada um, vai dar 3.360. Qual será o valor de um produto? Eu acho que quem criou essa apostila tem que colocar essa pergunta aqui em cima. Porque a primeira coisa que eu preciso descobrir é o valor de um produto para poder fazer a fórmula geral, né? A sentença algébrica. Então, quem fez a apostila não pensa nisso. Então, primeira coisa, guarde isso, você, meu aluno, e quem está assistindo essa aula pelo YouTube. Primeira coisa que você descobre é o valor unitário para poder fazer a fórmula. Então, eu já sei, não preciso fazer a fórmula. Ah, mas eu quero fazer, professor. Então, vamos lá. Você vai fazer. Você já sabe que é R$70, mas você vai fazer a fórmula para ver se funciona. Valor é igual a 70 vezes o produto vale 1 agora, né? 70 vezes 1 dá 70. R$70. Então lá, R$70. Basta pegar qualquer informação da tabela e fazer o valor pago dividido pela quantidade de produtos. Se eu viesse aqui e fizesse 1.680 dividido por 24, ia dar R$70. Certo? Então, nossa aula termina por aqui hoje e nós vamos continuá-la na terça-feira no exercício, na página 95, 1.4. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Gostou da aula? Deixa o like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho e acompanhe as notificações das nossas aulas. Abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.